Vamos ver um segundo exemplo usando condicional if-else. Qual que é o problema nesse caso? Implemente um programa que lê dois números e apresente um menu contendo duas opções. A primeira é a multiplicação dos dois números e a segunda é a divisão dos dois números. Então, nesse caso, começamos aí nossa implementação do nosso programa. Vou ter que ler dois números e executar uma multiplicação ou uma divisão. Então, vou criar inicialmente três variáveis, O int op, nós vamos ver que esse op vai ser utilizado para definir uma das duas opções que a pessoa vai ter que digitar. Em seguida, nós temos o n1 e o n2, que vão ser os dois números que a pessoa vai ler lá para a gente, vai digitar para a gente. E eu vou aproveitar, vou criar uma variável float para armazenar o resultado, tanto da multiplicação quanto da divisão. Por quê? Como só vai acontecer ou a da multiplicação ou da divisão, eu não preciso de duas variáveis. Somente uma das duas condições vai acontecer. Então, float resultado. Então, primeira coisa, eu vou pedir a pessoa para digitar os dois números para mim. Então, cout, digite dois números. E vou ler esses dois números no teclado. Cin, N1, N2. Agora, o que nós vamos precisar? Vamos construir esse menu. E a construção de um menu é a coisa mais simples. Por quê? Porque o menu, num programa desse, do jeito que a gente está construindo, que ele apresenta no nosso console, naquela telinha preta, basta o quê? Imprimir informações que a gente constrói o menu. Então, cout, menu, cout de novo, com endl para quebrar a linha, para ficar bonitinho, cout 1, multiplicar os dois números, 2, dividir os dois números, em seguida, escolho uma opção. Então, essas informações impressas assim, dessa forma que eu coloquei, vai aparecer um menuzinho bonitinho na tela. E a pessoa para escolher uma opção. Agora o que eu vou fazer? Cin, a pessoa vai digitar 1 ou 2 e eu vou armazenar dentro de onde? Dentro de op aqui. Por isso que eu vou usar essa variável op. Tendo o valor digitado que a pessoa digitou os dois números e um dos valores, o que eu quero fazer agora? Vou verificar o valor de OP para saber se eu tenho que fazer a multiplicação ou a divisão. Então, se OP for igual a 1, nesse caso, como eu vou ter que fazer várias coisas, vou abrir um bloco de instruções. Então, abrir a chave, se OP for igual a 1, abro a chave. O resultado vai ser exatamente quem? N1 vezes N2. E agora eu vou apresentar o resultado na tela. Cout. O resultado da multiplicação é resultado. Fechando o nosso bloco. Agora, caso não seja o valor de OP1, então, se não for, se. Agora acontece aqui, OP igual a 2. Se o OP for igual a 2, então vou abrir um outro bloco, porque se tem mais de uma instrução dentro que vai depender desse if aqui. Então, resultado, preciso, lembrando, N1 e N2 são inteiros, então divisão de inteiros dá inteiro. Como eu preciso de um resultado como float, vou forçar o N1 virar um float. Então, float N1. O resultado da divisão é resultado. Aparece direitinho para a gente aqui e fechando aqui. Agora, se não for nem a opção 1 nem a opção 2 que a pessoa digitou, então, se não, vou aparecer uma mensagem para a pessoa aqui informando, abrir um bloco de instruções, abrir outra chave, opção inválida. Nesse caso, como eu só tenho uma única linha, eu não precisaria ter colocado como um bloco de instruções, poderia ter colocado somente como sendo uma única instrução, certo? Mas não teria problema nenhum. O que é importante lembrar, porque aqui nós temos o resultado final. Aqui nós temos um else. Por que eu não precisei abrir chave e fechar chave? Poderia? Poderia, sem problema nenhum. Mas é porque o else, nesse caso, ele enxerga todo esse if-else como sendo uma única instrução. Como nós já vimos lá na explicação lá anteriormente. Então, por isso que eu não preciso colocar. Então, por isso que eu posso usar o else if aqui dessa forma. Tá. Então, vamos ver como é que funciona a execução desse programa que nós implementamos. Então, primeira parte, criamos a memória, então, OP N1, N2. Em seguida, criamos uma outra variável para a memória, no caso, resultado, foi armazenado o resultado na memória lá. Vamos solicitar os dois números, apareceu no console, digite dois números. A pessoa digitou no teclado para a gente 5 e 2, então que foi armazenado em N1 e N2. E, em seguida, o nosso menu, que vão ser essa impressão dessas 4 linhas aqui. Então, cout menu, multiplicar dois números, 1, 2, dividir dois números, 3, escolha uma opção,
E aí agora vamos pedir o usuário para digitar uma opção do teclado, né? Escolha uma opção e a pessoa vai digitar 1, que vai ser armazenado em OP1 ali, certo? E aí o que acontece? Como ele digitou 1, ele vai verificar. Se OP for igual a 1, né? Lembrando que igual são dois iguais, como nós estamos vendo aqui. Se OP for igual a 1, o que vai acontecer? É verdade, então ele entra na parte verdadeira do if e vai calcular. O resultado é igual a N1 vezes N2, então o resultado é a multiplicação de 5 vezes 2, então vai aparecer 10. E vai aparecer no final lá a mensagem para a gente. O resultado da multiplicação é 10, que está aqui. O resultado da multiplicação é resultado, que é 10. Então, como ele deu a verdadeira na parte do if, esse aqui é o else todo, então o que ele vai fazer? Ele vai pular direto para o return 0 e vai sair, certo? Vamos ver agora uma execução para o segundo caso. Mesma situação, criamos as variáveis inteiras, criamos a variável para o resultado. Vamos solicitar para digitar os dois números. A pessoa digitou, por exemplo, agora 5 e 2 de novo, né? 5 e 2 de novo. Agora o nosso menuzinho que vai aparecer na tela, né? O Alt menu, multiplicar dois números, dividir dois números, escolha uma opção. E a pessoa escolheu a opção agora 2. Em vez dela escolher a opção 1, ela escolheu a opção 2. Então o que acontece? Ele vem e verifica. A opção é o valor, o que está dentro de OP é 1? Não. O que está dentro de OP é 2. Então ele vai pular para o else. Desse else ele vai fazer se não, vem para o if. OP, o que está dentro desse OP é 2? É 2. Então, ele executa essa parte verdadeira aqui. Então, entrando aqui, o que ela acontece? Entrou na parte verdadeira, calculou o novo resultado, que é o N1 dividido por N2, então 5 dividido por 2 dá 2,5, que nós estamos vendo aqui. Em seguida, o resultado da divisão é 2,5. Vai vir para o final desse aqui do else, e agora o que ele faz? Como ele já fez a parte verdadeira, ele vai pular esse else aqui, porque senão ele depende desse if. Então, ele pula para o return 0 e acaba essa execução, certo? Agora, a nossa terceira e última opção vai ser para um caso a pessoa digitar um valor inválido. Então, alocamos a memória, alocamos o resultado, solicitamos dois valores. A pessoa digitou, por exemplo, 6 e 4. Então, armazenou em N1 6 e N2 4. O nosso menu que foi apresentado na tela, né? Escolhemos uma opção, a pessoa vai digitar uma opção 5. Então, o valor de OP é 5. Então, o que acontece? Ele vai verificar. OP é igual a 1? Não. Vem para o else. OP é igual a 2? Não. Então, ele vem para esse else aqui de novo. E aqui o que esse else vai fazer? Então, caso não é o 2, ele vem para dentro desse else. Então, ele vai aparecer aqui e vai aparecer para a gente aqui. Opção inválida. Vai fechar o else e vai terminar o programa. Certo? Como podemos ver, nenhum valor resultado foi calculado e o programa deu a resposta para a gente final. Uma opção para esse programa, desse menu, seria colocar as três opções separadas. Então, se OP for igual a 1, ele faz somente aqui. Se OP for igual a 2, ele vem aqui. E se OP for diferente de 1 e, ao mesmo tempo, diferente de 2. Então, se ele for diferente de 1 e diferente de 2, quer dizer qualquer outro valor, opção inválida, certo? Um dos erros clássicos que os alunos costumam, às vezes, fazendo, né, a primeira vez que está implementando, é, de vez de colocar esse if aqui, ó, né, colocar esse if aqui, excluindo todos os outros dois, ou seja, eles são totalmente independentes, eles vêm aqui e colocam, de vez disso aqui, colocam simplesmente um else. Só que quando a gente coloca um else nessa linha, o que acontece? Esse else aqui, ele só depende de OP igual a 2. Ele não tem nada a ver com OP igual a 1. Por quê? OP igual a 1, ele começa aqui e termina aqui. Quando as pessoas colocam esse else, esse if aqui, né, de OP igual a 2, ele começa aqui e vem até o final do else, que é aqui. Então o erro clássico das pessoas é, separam uma delas, aí na segunda opção vem e coloca um else. E aí acontece, a opção 1 fica totalmente independente. Então, quando a pessoa digita, por exemplo, OP igual a 1, ele aparece, as duas instruções são processadas, e aqui, como 1 é diferente de 2, então ele entra no else e aparece também a opção inválida. Então, cuidado quando for utilizar. Quando for usar para excluir, igual nessas as três, né? Igual nós fizemos no caso anterior, teria que ser if, else, tá?
Dessa forma. Beleza?